criado na cultura daquela forma, você tem os recados, não é que você dá. Normalmente a gente não para na rua para conversar, normalmente hamburguense não conversa, cultura bem alemã mesmo. E uma das primeiras coisas que aconteceram quando eu e minha esposa chegamos lá, ela chegou grávida da Laísa, nós chegamos em agosto, a Laísa nasceu em setembro. Eu lembro que um homem chegou lá em casa, era um irmão da igreja, e ele começou a conversar comigo. Era 1h da tarde, eu precisava sair no centro da cidade e voltar. O centro da cidade era do outro lado da rua, se você bem entender o tamanho da cidade. E daí ele começou a conversar comigo 1h da tarde, ele foi conversando, era 2h da tarde, ele estava conversando, era 3h da tarde, ele decidiu pedir a enxada que ele queria emprestar. Tudo bem. Na outra semana ele volta lá em casa. Quando ele começou a falar, eu interrompi ele e falei assim: o que o irmão quer mesmo? Minha esposa queria me matar. Assim, o que você fez para o homem? Eu assim, não tenho tempo a perder. Se ele vem aqui e demora 2 horas para pedir alguma coisa, eu creio que é mais fácil eu perguntar para ele o que ele quer e fazer minhas coisas. E ela me falou uma coisa que eu jamais esqueci: você não está no Rio Grande do Sul. Eu colhi muitas dificuldades. Para você ter uma ideia, um dia eu pedi que a igreja abrisse a sua Bíblia em Esdras, como todo bom gaúcho, 3:10. Esse irmão, o mesmo na enxada, ficou o culto inteiro lá na porta da igreja com a Bíblia assim, ó. Terminou o culto, eu estava saindo, fui cumprimentar ele pediu para falar comigo, disse assim: qual texto que o irmão leu hoje? Eu disse assim: Esdras 3:10. Ele virou para mim e falou assim: Esdras. Eu procurei a mensagem inteira, o texto em Êxodo. Linguagem. Eu tive muitos outros problemas, muitas outras dificuldades. Era um gaúcho querendo conviver com o pessoal do Nordeste, vivendo no Mato Grosso, até que chegou no ponto das circunstâncias onde a coisa não estava mais funcionando. O tio da minha esposa, da mesma missão, foi missionário no Amazonas. Ele faleceu ano passado, partiu em outubro do ano passado, um homem que eu amava muito. E eu liguei para ele e falei, eu não chamava ele de pastor, eu dizia: tio, eu estou enfrentando esse e esse problema, eu não consigo me comunicar com o povo, eu vim aqui para servir eles, mas eles não conseguem entender isso. Eles não conseguem entender o que eu vim fazer aqui. E eles realmente são um povo duro, difícil. Coloquei toda a culpa neles. O meu tio, pastor Martim, me disse só uma frase. Talvez você não entenda o que significa, eu vou ter que explicar. Ele disse assim: na terra do sapo, de coca com ele. Quem já ouviu esse ditado? Na terra do sapo, de coca com ele. Como é que o sapo anda? Como é que ele senta? Agachadinho. Eu estava andando na terra do sapo, e o sapo aqui agachadinho e eu de pé. Que comunicação vai ter daí? Ele disse assim: na terra do sapo a gente anda como? De coca, e você quer andar em pé. Eu falei assim para ele: não precisa dizer mais nada. Eu já entendi. E daquele dia em diante eu mudei meu comportamento, e Deus começou a me ensinar como lidar com aquele povo. Mas uma coisa mais aconteceu. Naquele ano, isso foi já 2002, final de 2002, a maçonaria chegou na cidade. Ninguém sabia o que era maçonaria. E eu também não. Peguei, fui estudar, pesquisar, comprar livro, pé de livro, todo tipo de coisa que eu podia obter. Os comerciantes da cidade me chamavam, queriam saber que religião é aquela que estava chegando na cidade. Ninguém tinha nada ouvido, nunca tinha ouvido falar daquilo. O prefeito e o presidente da Câmara já se tornaram maçons de saída, e a coisa estava pegando fogo, e eu comecei a aprender sobre aquilo, para poder ensinar o meu povo, o povo da igreja, e para poder ensinar quem tivesse na cidade disposição de entender que religião era aquela. Sabe o que eu descobri na maçonaria? Eu fui descobrir que aquela oração que aquele homem fazia naquele programa de rádio era uma oração maçom. Eu fui descobrir que a bandeira do Rio Grande do Sul é uma bandeira maçom. Eu fui descobrir que o hino do Rio Grande do Sul é um hino maçônico. E aquilo que eu acabei por descobrir é que tudo no gauchismo é maçonaria. Aquilo é uma religião. E uma religião que eu adorava. Eu tive que me arrepender daquilo. Eu pedi perdão a Deus por aquilo, porque tudo aquilo que eu amava pertencia ao reino das trevas. E eu prometi a partir daquele ponto que eu não seria mais gaúcho. É verdade. Quando eu falei isso para o meu pastor, ele disse assim: ninguém deixa de ser gaúcho. É bem a mentalidade de quem vive lá. Daquele dia em diante eu me arrependi de todo o meu gauchismo, de toda aquela religião que me escravizou durante tanto tempo. E eu fui só e apenas
um cristão. Nada mais. Todo mundo gosta de um time de futebol. Eu não discrimino você por usar a camisa do seu time de futebol. Muito pelo contrário. Por causa do meu pai, a questão do futebol, de torcer por um time, era muito forte na nossa família. E no Rio Grande do Sul, torcer por um time de futebol também é uma religião. O gaúcho trata tudo como religião. O churrasco é uma religião, para você ter uma ideia. É que você não foi almoçar na casa de uma família gaúcha, mas é um ritual para você comer. Lá em Goiás, a gente vai fazer um churrasco, saiu fumaça, o goiano já quer carne. Né? No Rio Grande do Sul, se tocar na carne é sacrilégio. Só quando tudo estiver pronto. Eu gostava de um time também. E eu tive que me arrepender disso. E eu prometi para mim mesmo que meus filhos nunca me veriam com uma camisa desse time. Daí, se você olhar no meu WhatsApp, algumas semanas atrás, os jovens fizeram uma festividade no sábado à noite. Qual é o seu time? E os meus filhos me convenceram a colocar a camisa do Grêmio e lá tirar uma foto. Olha lá, eu com eles. Eles fizeram mais para rir de mim do que dos alegrar daquela hora. Mas eu decidi que isso nunca mais dominaria a minha vida. E que se alguém me conhecesse por alguma coisa, não seria nem como gaúcho, nem como pastor, nem como nada, mas como um cristão. Esse foi o objetivo da minha vida. Eu me arrependi da religiosidade que eu acompanhei durante tantos anos no gauchismo. Me arrependi de algo que eu percebi pertencer ao reino das trevas. E então, a partir dali, Deus começou a agir. Eu precisava primeiro tirar algo, para depois acrescentar aquilo que era importante. E todos nós somos assim, acredite ou não. Tem um Deus na sua vida. Ou Ele é o Deus verdadeiro, ou é um Deus do reino das trevas e deste mundo, que talvez você ainda não tenha identificado como um Deus. Tem muita coisa que pode ocupar o lugar de Deus na sua vida, inclusive um time de futebol. Nós vimos no ano passado que políticos e eleições podem também ser um Deus na nossa vida. Eu vi crente chorando quando anunciaram o resultado das eleições. Realmente perdendo o controle. As coisas já tinham fugido da realidade e haviam se tornado um Deus também para eles. Então, o que eu quero lhe dizer hoje, quando lhe digo, porque Deus não está me usando, é identificar os deuses que há na nossa vida, para que eles sejam tirados, nós, em arrependimento verdadeiro. Tiremos isso de nós. Num primeiro momento, quando eu tive que deixar tudo aquilo que eu aprendi desde a minha infância, eu realmente achei aquilo como algo quase desnecessário. Mas foi o arrependimento que me manteve de pé. Ou seja, o entendimento que aquilo era danoso para mim. Primeira questão que eu quero lhe dizer é que, por vezes, Deus não está lhe usando porque simplesmente você não permite isso moldar-se. Deus não usa a sua vida enquanto você não permite que Ele faça de você aquilo que Ele quer fazer. Enquanto as coisas forem do seu jeito, enquanto as coisas andarem da sua forma, e você tiver um modelo, um molde daquilo que você considera certo, Deus vai esperar. E Deus espera muito tempo. É como colocar em stand-by. É como colocar, como se diz, não é? Na conserva. Você fica lá na prateleira. Até que concorde que mudanças precisam ocorrer. E talvez nada demonstre mais essa verdade que Jeremias 18, quando diz no verso 4, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos de quem? Do vaso? Não, do oleiro. É assim que ele faz. Conforme pareceu bem aos olhos do oleiro. Então, eu quero lhe propor algumas questões. A primeira delas é que Deus usará as dificuldades para moldar as suas limitações. Sim, você reclama das dificuldades da vida, das lutas. Deus usará dessas dificuldades para moldar as suas limitações. Paulo provou isso e em 2 Coríntios 12 ele vai dizer, Deus respondendo a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você vai lembrar que por 3 vezes Paulo pediu o quê? Que Deus tirasse dele o espinho na carne. E não é que ele pediu 3 vezes e Deus respondeu. Ele pediu, Deus disse não. Ele pediu, Deus disse não. Ele pediu, Deus disse não e disse a justificativa. A minha graça te basta. Quando nós entendemos que nossas dificuldades não são empecilhos, mas meios de aprendermos a fazer as coisas de outro modo,
Então as dificuldades, elas estão ali apenas para nos dizer que nós somos incapazes de fazer do nosso jeito. No começo do ministério eu tentei fazer do meu jeito. Eu queria fazer do meu jeito. O gaúcho aprende que em todo lugar que ele vai, ele não pode se permitir culturalizar. Ele não pode virar mato-grossense, ele não pode virar paranaense, ele não pode virar goiano. Ele tem que ser um gaúcho autêntico onde ele estiver. E ao invés de ser transformado pelo meio, ele tem que transformar o meio que ele está. Ele tem que transformar o lugar que ele está num lugar do Rio Grande do Sul. Não. Espera aí. Eu sou um crente em Cristo. Eu tenho que transformar o lugar que eu estou num pedaço do céu. E não de um lugar aqui na terra. Afinal, quem eu estou representando? Quem eu estou realmente demonstrando que é o meu grande Senhor? Pois Deus usou das minhas dificuldades para moldar as minhas limitações. Ele me ensinou como eu sou fraco e que do jeito que eu queria fazer as coisas, simplesmente não aconteceria. Hoje, eu tenho amigos preciosos no Mato Grosso, que às vezes vão a Goiânia para nos ver. Irmãos que eu jamais nessa vida vou esquecer, mas que não seria assim se eu não tivesse dado ouvidos àquilo que Deus estava me ensinando. Em segundo lugar, Deus usará da dor para fortalecer seu caráter. É isso que a dor faz. Fortalece quem você é. A dor faz isso. Te torna um homem forte. A dor serve para isso. E nós não devemos temer a dor. Eu louvo a Deus pela forma que meu pai partiu. 30 dias antes do meu pai partir por causa de um câncer terrível. Ele e a minha mãe estavam no devocional deles. E ele precisava fazer aquela cirurgia, colostomia, não é? Colosso? É isso mesmo, né? Que coloca a bolsa aqui. O meu pai não ia resistir àquilo. Meu pai não ia aguentar aquilo. 30 dias antes dele partir, no devocional com a mãe, ele, na sua oração, pediu que Deus não permitisse aquela cirurgia. Sabe como eu encaro a partida do meu pai? Entre um acordo entre ele e Deus. Ele pediu. Deus cumpriu. 30 dias depois, ele não precisava mais fazer a cirurgia. Ele estava no céu. Ou seja, foi assim que Deus tratou com ele. Por vezes, Deus usa dessas dores para fortalecer aquilo que nós somos. Paulo provou isso em 2 Coríntios 11, 28 e 29, ele vai dizer: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Ele está dizendo, olha, eu provo de todas essas dores e elas são necessárias. Na carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então o que ele nos ensina é não fazer da dor uma desculpa para não servi-lo, mas que realmente nós permitamos que através da dor, Deus fortaleça o nosso caráter. Depois de algum tempo a gente não tem mais medo da dor. Você já não pergunta se dói. E dói principalmente no nosso orgulho. A gente não quer sentir o nosso orgulho machucado. Nós não queremos sentir a dor do desprezo. E depois de um tempo no pastorado eu descubro que aquilo que os pastores mais colhem é o desprezo. Nem todo mundo gosta de mim. Nem todo mundo vai me elogiar. Nem todo mundo vai aprovar o que eu digo ou o que eu faço. E esse é o preço. Eu não preciso ter medo disso. Eu não preciso ter medo de servir ao meu Deus e provar disso. Ele está usando de tudo isso para me transformar e transformar as pessoas que estão diante de mim. Ele está ajudando a todos nós através da dor e da dificuldade. E ele faz isso para o nosso bem. Finalmente, Deus usará das decepções. Para quê? Para purificar a sua fé. É muito difícil se frustrar. Uma vez, uns 18 anos atrás, eu preparei uma mensagem em 2 Pedro 1, quando ele fala que devemos acrescentar à nossa fé a virtude é a paciência. Vocês conhecem o texto. Eu estudei por dias aquele texto, e quando preguei para a igreja, parece que ninguém entendeu. Eu fiquei totalmente frustrado. No final do culto,
Eu estava sentado, sem perceber que as pessoas perceberam aquilo. E uma irmã que já está na glória se aproximou de mim e perguntou se estava tudo bem. Não estava tudo bem. A frustração faz parte. As decepções nos ensinam que não é na nossa dependência, mas na dependência do nosso Deus. Você quer saber alguém que aprendeu isso mais duramente do que Pedro? Lembra ele dizendo que, Senhor, por ti eu faço qualquer coisa. Primeiro ele era muito forte por Cristo, não é? Depois ele era muito forte com Cristo. Com o Senhor junto eu faço qualquer coisa. E ele teve que aprender que não era nem por Cristo, nem realmente com Cristo, mas era Cristo através dele. Se Cristo não fizesse, ele jamais faria. Só que isso ele aprendeu através do quê? Decepção, dor. As suas decepções não são para lhe derrubar e nem para lhe destruir. No ministério nós provamos muitas decepções. Há coisas que me aconteceram e que se sucederam comigo, que algumas delas eu demorei mais de 10, 12 anos para que curasse no coração. As remoí durante muito tempo. As remoí durante muitas noites. Até que entender que tudo fazia parte da escola de Deus. Em momento nenhum Deus havia sido infiel. Realmente ele estava tocando em feridas que ele precisava tocar. E realmente, ao invés de me prostrar diante dos fracassos, eu entendi que ele me erguia e me tornava mais forte através das decepções. Então, tenha em mente isso. Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, tenho, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Deus está nos quebrantando a cada dia. E Ele quer lhe quebrantar cada vez mais, para que você seja útil. É isso que Ele está fazendo. Em segundo lugar, uma coisa importante, Deus não está lhe usando, talvez, porque você não se prepara para ser usado. Exatamente isso. Eis a grande questão. Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 9, eu faço isto por causa do Evangelho, isto que eu me preparo realmente. Ele vai dizer, no verso 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. É interessante como Paulo estava sempre preocupado com isso. Eu estou preparado? Eu estou me esforçando por isso? Eu estou simplesmente deixando que as coisas aconteçam? Por isso, alguns pensamentos que nos conduzem nisso nos mostram que, em primeiro lugar, nós temos que estar sempre prontos a sermos usados. Ou seja, sempre prontos a que Deus nos use, sempre em condições que Deus não nos use. Verdadeiramente, Deus não usa o crente despreparado. Você se prepara para isso. Você usa do seu tempo devocional para isso. Talvez você vá ao seminário por causa disso. Talvez você faça cursos por causa disso. Mas, mesmo que talvez naquele momento Deus não esteja lhe usando, você está sempre preparado. Esta é a questão. Para isso, você tem que abandonar tudo aquilo que lhe impede de ser usado. Paulo vai dizer, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ou seja, ele demonstra que realmente se estamos dispostos a servir ao nosso Deus, tem muita coisa que nós temos que largar. Muita coisa. O meu gauchismo não é nada. Cristo é muito melhor que isso. Torcer para um time de futebol não é nada. O Senhor Jesus é muito melhor que isso. Já fui gaúcho, já fui mato-grossense, já fui paranaense, hoje sou goiano, mas em todas essas questões não deixei de ser um cidadão do céu. É isso que importa. Ou seja, tive que me abster daquilo que eu sou e que durante um tempo eu considerei que era o meu maior valor. Não valia nada. É Cristo que vale. Não aquilo que eu considero realmente como valioso. E aquilo que então percebi que devia ter diante de mim, realmente em vista o prêmio superior. Paulo vai dizer também nesse capítulo, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. E nós lembramos aqui que nos Jogos Olímpicos os vencedores recebiam coroas de louros, que em poucos dias murchavam e eram jogadas fora. Mas e nós vamos receber o que no céu? Algo que durante toda a eternidade glorificará o nosso Salvador. Você quer servir a Deus realmente? Tenha em vista o que vale a pena. Tire da sua vida
toda essa imundície, todo esse lixo que te ensinaram um dia que era bom carregar. Literalmente, jogue tudo fora, em amor, em puro amor do teu Salvador. Se alguma coisa vale demais para ti, que talvez seja muito doloroso jogar fora, jogue. Algum tempo atrás eu fui aconselhar um casal que estava, dois noivos que estavam para casar. O menino tinha 30 camisas oficiais do time dele. Cada uma em média custava de 250 a 300 reais. Isso dava quase 10 mil reais. Ele estava reclamando que estava faltando recursos para isso, para aquilo outro. E a esposa estava exigindo isso e aquilo outro. E eu sabia das camisas, e num dos aconselhamentos eu falei para ele: o que você tem no seu guarda-roupa que pode ser vendido? Ele disse: tem as camisas lá. Vale mais ou menos quanto? Ele disse: olha, dá para arrecadar, se vender bem barato, pelo menos uns 8 mil reais. E vende fácil. E por que você não vende? Ele só sorriu e não respondeu. Você realmente sabe o que tem valor para ti? Ou você está se enganando com as coisas desse mundo? Realmente jogue fora aquilo que não tem valor e tenha Cristo como real valor da sua vida. E finalmente, possivelmente Deus não está lhe usando porque você não aceita entrar em uma condição onde confiar nele é a única opção. Você sabe discernir quando Deus está trabalhando na sua vida? Você sabe identificar quando Deus está trabalhando na sua vida? De uma certa forma, uma regra nos leva a um entendimento muito fácil disso. Quando Deus está trabalhando na nossa vida, Ele está nos levando a uma condição em que depender dEle é a única solução. A única saída. Sabe, quando eu percebi isso na minha vida, isso me alegrou muito. Porque eu comecei a perceber que as coisas não eram por acaso e elas não aconteciam assim simplesmente para me vitimizar. Deus estava me conduzindo a questões e a condições, e eu vou terminar depois dando um testemunho disso, aonde depender dele era a única opção. Eu simplesmente não tinha para onde ir. Eu não tinha para onde me mexer. E simplesmente depender de Deus é a única coisa que eu tinha. Você lembra bem Hebreus 11:6? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E por que ele diz isso? Porque sem fé é impossível agradar-lhe, porque a incredulidade tem um grande poder. Um homem que serve a Deus não pode ser incrédulo. Um homem que serve a Deus deve saber que Deus é galardoador dos que o buscam. Deve conhecer a Deus. A incredulidade nos impede de nós fazermos isto. Além disso, nossa incredulidade demonstra nossa instabilidade. Sabe por que muitas vezes nós nos dispomos a servir a Deus, em outros momentos não aceitamos isso? Incredulidade. Porque num determinado momento eu estou cheio de confiança que Deus vai fazer o que é necessário ser feito. E em outro momento eu já duvido que Ele vai estender a mão dele para fazer alguma coisa. Instável. Homem de coração dobre, fala Tiago, não pense que alcançará de Deus alguma coisa. Duvida. Está sempre tentando colocar Deus à prova nisso. Finalmente, realizar a obra de Deus exige certeza e convicção. Hebreus 11:1 diz isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. É isso. Nem sempre eu vejo o que está à frente, mas eu preciso continuar caminhando. Nem sempre eu vejo o resultado das coisas. Às vezes demora para que isso aconteça, mas confio que Deus, no tempo certo, dará o resultado para aquilo que necessitamos. Jesus disse algo em Lucas 9, que vocês bem conhecem: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o quê? Para o reino de Deus. E o que significa olhar para trás? Eu estou sempre naquela. Um olho na frente, um outro atrás. E talvez, se Deus não realizar, eu estou pronto para fugir dessa. Eu vou contar e vou terminar com isso. Quando eu não tive mais para onde fugir. Quando aconteceu na minha vida, que eu simplesmente não tive mais para onde andar. Eu, quando morei 11 anos no Paraná. Os 8 anos últimos foi servindo a Deus lá. Eu lhe falo, até hoje o Paraná é o lugar que eu mais gosto. Eu sonhava terminar minha vida na cidade onde eu estava no Paraná. Uma cidade
na beira de um rio de 4 quilômetros, do outro lado ficava o Paraguai, facinho de ir ali, um lugar da forma que eu sempre sonhei morar, uma cidade incrível. Eu realmente agradeci a Deus pelos anos que servi ali, mas eu nunca quis ir embora dali. Para mim, eu terminaria a minha vida ali. Em 2011, depois de muitas coisas que aconteceram, nós mudamos de uma igreja, fomos para a cidade do lado fazer um trabalho de revitalização. O meu filho Lael nasceu em 2009 e em 2011 veio o diagnóstico de autismo dele. Encefalopatia, ou seja, havia lugares no cérebro dele onde não havia cérebro, havia apenas líquido. E aquela encefalopatia gerou o que chamam de autismo atípico, no sentido que o autismo clássico você não tem como saber de onde vem. No caso dele, você sabe de onde vem, que é a malformação cerebral. Em poucos meses, minha vida ruiu em tudo. Um diagnóstico de autismo. Curitiba ficava a 550 quilômetros para cada consulta. Não era viável. A família da minha esposa é de Goiás. Um dos pastores que trabalha no Templo Batista Maranata, em Aparecida, é meu concunhado e meu amigo desde a adolescência. As nossas esposas são irmãs. E num determinado momento, não que eu tenha escolhido, não me serviu outra opção, a não ser sair do Paraná e ir para Goiás. E eu disse para os meus filhos que eu ia, durante um tempo, não ser pastor, porque eu precisava cuidar daquilo que o irmão deles precisava. E eu fui para Goiás decidido. Eu não fui para Goiás para trabalhar no Templo Batista Maranata, eu fui para cuidar do meu filho. Eu precisava fazer aquilo naquele momento, porque o médico e os especialistas que trabalharam com ele disse: ou você faz agora ou não faz nunca mais. Aquela era a hora. O dia mais triste da minha vida foi quando eu coloquei os meus filhos no carro e fui embora do Paraná e vim para Goiás. Foi o dia mais decepcionante da minha vida. Eu nunca queria ter feito aquilo. Nunca foi meu plano fazer aquilo. E graças a Deus que não era o meu plano, mas era o plano de Deus, não o meu. Nós chegamos em Goiás sem promessa nenhuma, o TBM não tinha nenhum compromisso comigo. Era o final do mês de dezembro, começo do mês de janeiro, já corremos atrás das questões do Lael. No começo do mês de fevereiro, a igreja pediu que eu trabalhasse com os jovens. Já haviam 4 pastores na igreja. E eu comecei a trabalhar com os jovens naquele ano de 2012. Eu acordava às 5 horas da manhã, eu consegui um trabalho em casa. Então, dos 5 horas da manhã até meio-dia eu trabalhava para mim. À tarde eu ia para a igreja, trabalhava na igreja. À noite, quando precisava fazer visitas, alguma coisa nós fazíamos. Eu fiquei o ano de 2012 todo assim. No ano de 2013, o pastor Rômulo foi para os Estados Unidos. E depois que ele voltou dos Estados Unidos, ele foi para Ribeirão Preto. O pastor Everton foi para Aparecida. De 5, nós éramos 3. Em 2015, o pastor Carlos Johnson também foi para Ribeirão trabalhar com surdos. De 5, viramos 2. Em todo esse tempo, eu vou dizer o que tinha no meu coração. Eu odiei com todas as minhas forças aquele lugar. Eu pregava 5 vezes por semana para aquela igreja. E eu odiei aquele lugar com todas as forças que eu tenho. Eu não queria estar ali. No final do 2º ano, depois de uma escola dominical, eu ensinei na escola dominical e tem um intervalo antes do começo do culto. Uma irmã surda, ela era ouvinte, ela ficou surda. Ela se aproximou de mim, olhou nos meus olhos e ela consegue fazer o som, porque ela não nasceu surda. Ela consegue fazer alguns sons e dizer algumas frases. E ela olhou bem nos meus olhos, uma irmã surda, e falou assim para mim: você não está feliz aqui. Se ela tivesse me dado um soco, tinha sido melhor. Se ela tivesse me dado um tapa na cara, tinha sido melhor. Porque aquilo era a mais pura verdade. Deus havia me trazido para ali. Passaram-se mais 2 anos. E dos 5 que estavam ali, sobrou só um. Adivinha quem? Eu acho que às vezes Deus gosta de rir da cara da gente. Só eu. Todos estavam em outros trabalhos. E simplesmente eu tive que dobrar a minha vontade, que dobrar o meu orgulho, para entender que Deus havia me levado para aquele lugar, não porque aquele lugar precisava de mim, mas porque eu precisava daquele lugar. Ou seja, Ele estava disposto a realmente continuar agindo na minha vida. E durante ainda muitos anos, mais alguns anos adiante do 2º ano,
Eu verdadeiramente adoeci, porque eu não queria estar ali. Eu queria ir embora. Eu queria estar aonde eu queria, e não aonde Deus queria. E mais uma vez, assim como aconteceu com o meu gauchismo, Deus teve que levar-me a encarar que eu estava muito errado nisso, e que mais uma vez eu estava usando de uma religião. Agora não era mais o gauchismo, era o meu egocentrismo. A minha religião era eu mesmo. E isso estava atrapalhando tudo. E eu tive que me arrepender disso. E abandonar os meus pensamentos e aquilo que eu pensava. Realmente nada mudou exteriormente. Mas tudo mudou por dentro. Tudo mudou no coração. Quando realmente eu parei de brigar com o meu Deus sobre aquilo que Ele queria. E aceitar que aquilo que Ele queria não somente era o melhor para mim, era o melhor para a minha família e acabou sendo o melhor para aquela igreja. Deus abençoa a todos nós. Mas para isso Ele precisou me humilhar profundamente. Depois de dizer isso, você ainda está disposto a servir a Deus? Sabendo que o mesmo vai acontecer com você. Deus não vai fazer ruas de ouro para você caminhar. A estrada que nos leva a servir a Deus é uma estrada cansativa, dura. Mas não existe melhor caminho nessa terra do que ela. É uma vereda estreita, depois de passar por uma porta apertada. Onde você vai não fazer aquilo que seu coração quer, mas aquilo que Deus tem planejado para você. Enquanto estamos falando sobre servir a Deus com excelência, eu quero lhe dizer que esse é o melhor caminho. Realmente, desistir do seu próprio orgulho, desistir das suas próprias paixões, desistir das próprias coisas que você adora tanto, para que Deus realmente faça aquilo que Ele quer fazer. Eu quero terminar lhe perguntando isso. Quais são os ídolos do teu coração que te impedem que você sirva a Deus de uma forma excelente? O que tem aí dentro que até hoje tem impedido que Deus faça aquilo que Ele quer? Quais são as coisas aí dentro desse peito que simplesmente impedem que o plano se concretize? Até quando você vai desse jeito? Até quando você vai dessa forma? Até quando você vai lutar com Deus, como eu lutei tantas vezes, até entender que eu não tinha força para lutar contra Ele? Quando Jacó lutou com o anjo, parece que ele venceu por toda a madrugada, mas foi necessário apenas um toque do anjo para mudar a vida de Jacó completamente. Hoje eu agradeço porque Deus me deu um filho que mudou a minha vida. Eu estava compartilhando com os irmãos. Você sabe o que é o versículo de Mateus 6,34, lembra? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, cada dia cuidará de si mesmo. Bastará cada dia. O Lael, ele não conhece o ontem. Ele não lembra o que aconteceu ontem. E ele também não sabe que existe amanhã. Ele só sabe uma coisa: agora. Deus ensinou Mateus 6,34 para mim através do meu filho. Um guri que não se amargura pelo ontem e não se angustia pelo amanhã. É só o agora. E depois que eu entendi que é só o agora que eu preciso, isso mudou minha vida. Eu não penso mais no ontem, nos meus sofrimentos. Não me anseio pelo amanhã e o que vai acontecer. Eu sou responsável pelo agora. E agora a minha decisão é amar e servir ao meu Deus. Hoje, agora, nesse momento. O que vai acontecer amanhã pertence a Ele. E então eu entendi o tamanho da minha força. Ela serve para o agora. Não serve para o amanhã. Eu preciso servir Ele agora. O amanhã, se ele existir, Deus dará força para servir novamente. Abandone os seus ídolos. Abandone o seu pensamento que você é dono do tempo, dono do poder. O dono de todas as coisas é Deus. Então olhe para Ele e o sirva com excelência. De que forma? Entregando sua vida totalmente a Ele. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Nosso Deus, nós te louvamos porque Tu és bom, Tua misericórdia não tem fim. Nós te louvamos porque não desistes de nós.
E mesmo com toda a dureza do nosso coração e com toda a fraqueza da nossa carne, Tu chama homens como nós, apesar de quem somos, a Te servir. Rogo por esses homens, ó Deus. Tu tens realizado uma obra no coração deles e confiamos que hás de realizá-la até o dia de Cristo, há de completá-la. Usa a vida deles para que esta cidade, esta região, prove do poder do Teu Evangelho, testemunhado na vida de homens que dependem do Senhor. Pedimos agora que nos abençoe no retorno aos nossos lares, nos despedindo debaixo do Teu cuidado. E Te agradecemos em nome de nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.